Fala, gente louca por Jesus, sejam bem-vindos ao canal mais freak do YouTube. E eu hoje estou aqui com uma pergunta que me fazem sempre. A pergunta é, Lucinho, existem vampiros e lobisomens? Será que existe vampiro e lobisomem? Então, eu quero ler para você o que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14, quando o apóstolo Paulo diz assim: isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Gente, Lúcifer não existe mais. Lúcifer significa um anjo de luz. Ele era isso enquanto ele cumpria o propósito de Deus. Mas quando ele se rebelou contra Deus, ele deixou de ser esse anjo de luz porque se achou iniquidade, pecado nele. E ele se transformou num ser caído, num demônio, num ser privado de luz. Então hoje, Lúcifer, como ele foi criado, não existe mais. O que nós temos hoje é Satanás. A palavra Satanás vem do hebraico, significa o acusador. Mas essa queda de Lúcifer não significa que ele virou um ser completamente sem poder. Ele ainda tem algum poder. E parte desse poder que ele tem é de se disfarçar. O apóstolo Paulo estava escrevendo para os coríntios, falando assim, ó, vocês tomam cuidado, porque tem um povo aí que está se disfarçando de servo de Cristo, mas é do capeta, esse povo é do cão, é do demônio. E não é para ficar surpreso com isso não, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Gente, então a pergunta é muito fácil. Será que existe vampiro? Será que existe lobisomem? Sim e não. Por que sim? Porque se para o diabo, que é um ser caído, se disfarçar de anjo de luz, que é o mais difícil, se disfarçar de vampiro ou de lobisomem, é fácil. O diabo pode aparecer na forma de uma pessoa morta, na forma de um saci, na forma de um dragão, na forma de um duende, na forma de um parente nosso que morreu, né? Ele é um copiador, ele é um fake. Ele nunca tem o original. Ele se tornou uma cópia, um xerox mal tirado. Então ele se disfarça. Então pensa, se ele é o diabo, um ser caído, para ele se transformar num anjo de luz e se disfarçar de anjo de luz é o mais difícil. Para ele então se fazer passar por um vampiro ou por um lobisomem é coisa fácil. Agora, vampiros existem? Lobisomens existem? Não. Não. O que é que existe então? Satanás se disfarçando dessas figuras. Por isso que elas já estão incorporadas ao folclore e à mente e ao coletivo mundial. Então, por isso que a resposta é sim e não. Porque o diabo pode vir, né, dessa determinada forma e ele pode aparecer e assustar e assombrar com uma figura dessa. Porque se ele se disfarça de anjo de luz, que é o mais difícil, tudo está abaixo de um anjo de luz. Se você chega a se disfarçar de um anjo de luz, qualquer coisa inferior a isso, para ele é fácil. Por isso que muitas pessoas erradamente, enganadamente, dizem que estão tendo contato com parentes que morreram, mas é porque o diabo imita a voz do familiar, né? O diabo pode aparecer até na forma da pessoa. A gente tem um texto na Bíblia onde Saul foi consultar uma bruxa, uma feiticeira, e diz que o profeta Samuel subiu. A gente sabe que aquilo ali foi uma aparição demoníaca. Então o diabo ele se disfarça, ele imita. Então a verdade é que o diabo pode sim se manifestar na forma de um vampiro, de um lobisomem ou de uma outra forma terrível qualquer. Por isso que os filmes de terror devem ser evitados, porque eles fortalecem essa imagem de um capeta poderoso, que na verdade não é. Na verdade ele só é um cara que disfarça, que se faz passar por, ok? Mas a realidade é Cristo. Então, não tenha medo de demônio, não tenha medo de vampiro, não tenha medo de lobisomem, tenha medo de uma coisa: pecar. Tenha medo de pecar, porque quando você peca, aí você dá lugar para esse anjo caído que pode te enganar até se fazendo passar por um anjo de luz. Querido Deus, eu abençoo cada pessoa que está me vendo e eu quero te pedir, Pai, que nenhum de nós sejamos impressionados com isso.
Que a gente seja impressionado com o teu poder, que na manhã do terceiro dia rompeu a morte e saiu daquela sepultura. Tira todo o medo que as pessoas têm de seres mitológicos, de saci, de demônio, de lobisomem, vampiro. E coloque em nós o medo que a gente deve ter, que é o medo de pecar. Que a gente viva uma vida de santidade, para nunca ter um encontro cara a cara com o mal, mas para poder viver sempre para o Senhor em santidade e alegria. Eu abençoo cada um em nome de Jesus. Deixa o like para mim, por favor, né? Se inscreve no canal, entra na loja do Lucinho para adquirir. Olha que camiseta bacana. Se até a pimenta é do reino, porque você ainda não é, chegou coleção nova lá de camisa lá na loja do Lucinho e muitos livros. Estamos com frete grátis nas compras acima de R$120. Então, corre lá e faz a festa.